paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês e que nós possamos, nesta meditação, conhecer mais a mente, os pensamentos e os caminhos do nosso Senhor para nossas vidas e que aprendamos princípios que nos ajudem a enfrentar o momento que nós estamos vivendo. E também peço a todos vocês que conhecem a nossa querida irmã Marlene, que orem por ela, orem pela família. Sua vida está nas mãos de Deus, é uma querida irmã muito amada, especialmente por mim, e pedimos que o Senhor possa tê-la em seus braços e sua saúde ser restaurada. Antes de meditarmos, vamos orar. Eu convido a todos vocês para pedir a bênção de Deus neste instante sobre nossas vidas. Senhor Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos a Ti, ó Pai, que nos dê a Tua graça, a graça de permanecermos na verdade em Jesus Cristo, para que nós evitemos e rejeitemos toda opinião pessoal, mas que confiemos nos Teus princípios, nas Tuas enunciações. Senhor, estamos vivendo em um mar revolto e muitas pessoas estão aflitas, estão confusas, não sabem a quem ouvir. Pai bendito, livra-nos de todo o espírito do engano e dá-nos, Senhor, a Tua presença. Faça com que nós percebamos a Tua presença, que nós a desejemos e que tenhamos prazer no Senhor. Eu peço ao Senhor, pela Marlene, pela sua família, que o Senhor possa cuidar de todos, em nome de Jesus, e que nós possamos aprender nesta meditação mais dos Teus pensamentos e dos Teus caminhos, em nome de nosso Mestre eterno, Salvador, Jesus Cristo. Amém. Queridos, a palavra de Deus, sempre quando ela é ensinada, ministrada, lida, memorizada, nós temos que ter em mente os objetivos que ela mesma estabelece para nós. A Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, o seguinte, vamos ler. Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Nesta meditação, eu quero compartilhar com vocês este tema, aflito em um mar revolto. O nosso texto base está no Salmo 119, versículos 107 ao 109. Vamos ler. Ó Senhor Deus, os meus sofrimentos são terríveis. Conserva-me vivo como prometeste. Ó Senhor, aceita a minha oração de agradecimento e ensina-me os teus mandamentos. A minha vida está sempre em perigo. No entanto, não esqueço a tua lei. Muito bem. Permita-me fazer uma pergunta. Como nós purificamos ou testamos o ouro, se não pelo fogo? E como é que nós provamos a nossa coragem? No Senhor, eu digo. Como é que nós provamos a nossa confiança? Se não for pelo meio das aflições.
ou por meio das aflições. São nesses momentos que nós provamos se confiamos ou não nele. A crença de muitas pessoas é que se eles passarem por aflições terríveis, desesperadoras, eles criam um cenário em sua mente, gerando uma imaginação de que ninguém poderá consolá-los ou fortalecê-los. E o pior de tudo é que isso está dentro da própria igreja. O antigo mestre, príncipe dos pregadores, um dos maiores, chamado Charles Spurgeon, declarou o seguinte: aqueles que mergulham no mar da aflição trazem pérolas raras para cima. Ele não está falando que você tem que procurar aflições, mas ele está dizendo que você não deve fugir delas. Há momentos em que você não poderá fugir delas. Elas estarão lá e você terá que enfrentá-las. Um outro grande homem de Deus, servo do Senhor, pregador de coração, apaixonado por Cristo e pela igreja, chamado Leonard Ravenhill, citou o seguinte: cristão que não sofre aflições neste mundo está vivendo o evangelho errado. Vou citar novamente. Cristão que não sofre aflição neste mundo está vivendo o evangelho errado. A sua frase, o seu pensamento, a sua declaração contraria tudo o que nós temos ouvido no presente. Porque o que ouvimos é: o cristão não sofre, o cristão não fica aflito, o cristão não chora, o cristão não adoece, o cristão não enfrenta a solidão. Quero dizer que tudo isto são grandes equívocos, são falácias, são inverdades. Isso não está escrito na Bíblia. Eu citei Charles Spurgeon e Leonard Ravenhill, mas não posso deixar de citar o que disse o nosso Senhor Jesus Cristo. Em João capítulo 16, versículo 33, ele disse: eu digo isso para quê? Ele está dizendo o seguinte: eu tenho falado as coisas, essas coisas se referem ao que ele disse no versículo 32 e anteriores, para que elas fiquem conhecidas e que vocês nunca se esqueçam. Então ele disse: eu tenho dito estas coisas para que vocês nunca se esqueçam, que elas fiquem sempre lá, borbulhando em suas mentes. Por estarem unidos comigo, vocês tenham o quê? Paz. Isto é, não sejam absorvidos pela intranquilidade emocional. Que vocês não caiam de joelhos ante o discurso do medo. Então ele diz: no mundo vocês vão sofrer. Ele diz: vocês vão sofrer. Vocês vão sofrer pressões, aflições, angústias, dilemas. Vocês vão ter dúvidas. Mas ele diz: tenham coragem. Isto é, não percam o ânimo, não percam o desejo, não perca a gana de viver para Deus. E então ele termina suas palavras dizendo: eu venci o mundo. O que ele quer dizer com isto?
Ele está dizendo, eu saí vitorioso sobre o sistema que é contrário a tudo o que é de Deus. Ele é contrário à verdade, ele se opõe à verdade, e eu saí deste mundo. Eu saí vitorioso sobre ele. Repare o verbo está no passado, quando ainda Jesus está vivendo o presente. Mas ele já está antecipando a sua vitória sobre o mundo aos seus discípulos. De modo que, quando nós andamos com Cristo, nós cremos no que ele fez no passado, mas cremos que ele é poderoso para estar sempre à nossa frente. Meus queridos irmãos, Jesus avisou aos seus discípulos que eles, no contexto desse versículo que acabamos de ler, Jesus avisou aos seus discípulos que eles o abandonariam e o deixariam sozinho. Mas ele afirmou o seguinte, quero que vocês leiam comigo. Leiam. Eu não ficarei sozinho, porque o Pai está comigo. Eu não ficarei sozinho, porque o Pai está comigo. Então, Jesus diz que eles não perdessem o ânimo ou a coragem, pois ele fez uma afirmação antecipada da sua vitória sobre o mundo. Você percebe? Ele diz, vocês vão me abandonar. Ele já está antecipando. Vocês vão me deixar sozinho. Mas eu não estou sozinho. O Pai está comigo. Este é o exemplo que nós temos que seguir. Muitas vezes nós todos reclamamos que estamos sozinhos, mas esquecemos que Deus está conosco. Parece que a presença de Deus não é tão importante, mas ela é. Mas eu faço um questionamento interior. Quem de nós poderia fazer uma declaração como Jesus fez? Eu saí do mundo vitorioso sobre ele. Qual de nós poderia fazer uma declaração semelhante? Eu vou sair do mundo vitorioso. Não podemos. Porque esta declaração, ela deve ser encarada como um alvo. E como o nosso maior testemunho cristão, deixar a terra obtendo a vitória sobre o mundo. Esse é o nosso alvo. Eu não posso declarar isto agora, porque eu estou lutando, eu estou perseverando. Eu espero, pela misericórdia de Deus, que Ele me dê a vida eterna e me dê toda a força para trabalhar para Ele, a fim de conquistar o grande prêmio de estar face a face com Deus e me deleitar na sua presença. Sempre que nós alcançamos alguma coisa, e vou dizer a razão de ter dito o que disse, porque sempre que alcançamos alguma coisa, nós declaramos que foi uma grande vitória. Isso não está errado. Mas a maior vitória será sairmos deste mundo como vencedores. Porque ainda que superemos algumas dificuldades, nós devemos ter em mente o seguinte: inúmeras aflições ainda virão sobre nós, pois elas são inevitáveis. Não há como viver sem aflição. O apóstolo Paulo mesmo disse: todo aquele que quer viver para o Senhor piedosamente sofrerá perseguições, aflições, pressões, terá dilemas.
O apóstolo Paulo disse a Timóteo sobre a sua vitória final, que deve ser a nossa grande vitória final da vida. E que nós possamos repetir as suas palavras e de modo prudente, como ele as fez. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, o apóstolo Paulo diz a Timóteo o seguinte, vamos ler. Fiz o melhor que pude. O que ele está querendo dizer? Tenho lutado do melhor modo possível a minha vida na arena. Eu tenho lutado o melhor possível na arena. E então ele diz, na corrida, cheguei até o fim. Isto é, eu completei a carreira, eu estou completando a carreira, tenho completado a carreira. Então, na corrida, ele está dizendo, estou chegando ao fim. E então, ele continua, conservei, isto é, até agora eu tenho guardado, até agora eu tenho conseguido guardar, manter o quê? A fé. E o que é fé? O apóstolo Paulo, o sentido que ele usa a palavra fé, é que até agora, até aquele momento, antes da sua morte, ele estava guardando, conseguindo guardar o seu compromisso de fidelidade e obediência a Deus. Isso é fé. Fé não é só a capacidade para acreditar que Deus pode dar a você o que quiser, o que você quiser. Não! Fé não é isso. Isso aí é positivismo. Fé é crer que Deus me dará o melhor, o pão de cada dia, para que eu tenha a capacidade de perseverar e segui-lo neste mundo revolto. Quando o apóstolo Paulo diz que tem lutado, o que significa? Significa que ele tem enfrentado aflições, lutas, pressões na sua vida. E essas pressões, essas aflições eram inevitáveis. E tudo isso, como disse no início, nas palavras de Ravenhill, contraria o ensinamento moderno que está sendo lançado para dentro das igrejas, provenientes, seja ensino ou ensinos, de uma crença de que se nós estamos em Cristo, não podemos sofrer nenhuma aflição e nenhuma perda. Deus não quer que você perca, Deus não quer que você sofra, Deus não quer que você adoeça, Deus não quer que você chore, Deus não quer que você viva na solidão. Gente, lembre-se, as aflições são inevitáveis em nossas vidas. Guarde isso no coração. Elas vão chegar para você, vão chegar para mim, elas virão a todos nós. E todos nós estamos navegando em mar revolto, cujas ondas tentam nos afogar. Existe um belo hino antigo que infelizmente não se canta mais nas igrejas. Sossegai, ó mestre, o mar se revolta, as ondas dão pavor, o céu se reveste de trevas. Não temos um Salvador. Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, ó, peço-te, vem banir. Mestre, chegou a bonança, em paz, eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar.
não se te dá que morramos? Podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, sim, prestes a submergir, de ondas do mal que me encobrem, que me fará sair. Pareço sentir, ó meu mestre, vem logo me acudir. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu. E assim chegarei bem seguro ao porto, destino meu. Que hino maravilhoso, que poesia, que exaltação. Ele expressa, sim, o desejo humano de lutar contra a maré, de lutar contra as ondas, de lutar contra a ferocidade do inimigo. Mas ele declara que não pode lutar sozinho. Ele precisa da ajuda de alguém. Ele precisa do consolo e da força de alguém. Neste mundo, nós temos que conviver com pessoas, circunstâncias, que vez ou outra agitam as nossas águas tranquilas. Nós estamos vivendo tranquilamente e de repente, alguém que nós não imaginávamos nos perturba. Uma circunstância surge do nada. De repente, nós percebemos que essas coisas se transformam em agentes que abalam a nossa alegria, nossas forças e a tranquilidade. Surgem do nada, surgem para nos atemorizar, roubando a alegria que nós estávamos experimentando. Perdemos o sono. Quando percebemos que financeiramente nos encaminhamos à falência, ou então escravizados em dívidas, por dívidas. Ficamos extremamente abatidos quando enfrentamos os efeitos de uma enfermidade, tanto pessoal como em família, e o prenúncio da morte. Quando recebemos aquela notícia triste. As aflições em todas as suas variações, em todos os seus modos, podem trazer tremendas devastações à nossa mente e posterior à nossa vida. Muitos questionam e dizem: por que tudo isso está acontecendo? O sentimento da pessoa está em frangalhos. Mas a primeira coisa que eu quero que você aprenda comigo é esta. Leia agora. Deus não o pune por expressar honestamente os seus sentimentos. Deus não o pune por expressar honestamente os seus sentimentos. Deus espera que você expresse os seus sentimentos, mas de modo honesto. O salmista fez isso. Ele expressou honestamente os sentimentos da sua alma a Deus e demonstrou que a sua aflição estava em um grau excessivo e insuportável. Ele diz, no nosso texto base, no verso 107, ó Senhor Deus, os meus sentimentos são terríveis. Isto é, eles me humilham, me abatem, me jogam ao pó do chão. Eu não sou nada. Senhor, essa situação está fazendo com que eu me sinta um nada. O modo como se expressa declara que o seu momento é indescritível, inarrável. Ele está debaixo de tormento, encurralado pela tristeza, pelos seus temores internos
e mais, pelo que ainda lhe pode acontecer. E isso é ameaçador. Não é assim que o mundo está vivendo? Nós estamos vivendo nessa época de pandemia esse quadro. E então, olhando para as palavras do salmista, ele não tem resposta e não encontra em nenhum outro ser humano palavras que respondam, que tragam força a ele. Ele se sente sozinho, sem recursos. O seu presente, o seu momento é um poço sem fundo, é um abismo. Ele está afundando sob a fúria de um mar revolto. E não há ninguém que possa ajudá-lo. Peço que você pense comigo no que o Espírito Santo nos orienta. Em segundo lugar, peça a Deus vigor, a fim de enfrentar o que tiver que encarar. Peça a Deus vigor, a fim de enfrentar o que tiver que encarar. O salmista não encontra ninguém. Ele está afundando. Ninguém que possa ajudá-lo. Ninguém que possa estender a mão. Então, ele recorre àquele, ao único que é digno. Ao Deus que criou todas as coisas. Ele sabe que o Senhor é o único que pode ajudá-lo. Mas o interessante é que ele não pede a Deus que afaste as adversidades da sua vida, que afaste as aflições da sua vida, o pavor, a revolta do mar. Mas ele pede que Deus o restaure, que o sustente naquela situação. Vamos continuar esse versículo 1. E eu quero salientar uma outra parte. Ó Senhor Deus, ele reconhece quem é Deus. Ele diz que Deus, ele diz assim, ó Eterno, ó Tu que és, que existes, que sempre estás. Ele está usando o nome Yahvé, o nome que Deus deu a si mesmo, que significa eterno, que é, que existe, que sempre está. Deus nunca estará, Deus nunca esteve, Ele sempre está. Ele nunca será, Ele não foi, Ele é. Ó Senhor Deus, que está, não é? Os meus sofrimentos são terríveis. E então ele diz, conserva-me vivo. Isto é, sustenta a minha vida. Eu preciso ser reanimado. Eu preciso de vigor. Restaura-me intimamente para suportar estas aflições. É isso que ele está dizendo. E nós temos um exemplo em Jesus. Assim como Jesus, ele está convicto da presença de Deus o Pai. Lembra que eu disse no início, vocês vão me abandonar, mas eu não estou sozinho. Deus está comigo. O Pai está comigo. Eu volto a dizer que ele não está pedindo o fim das suas aflições. Me refiro ao salmista. E Jesus não pediu que não fosse à cruz.
Mas o salmista pede que o Senhor o sustente com vigor, a fim de que ele possa, dentro das suas adversidades, ser dirigido por Ele. E é isso que você e eu precisamos aprender. Pode acreditar que este é o sentido exato do texto. O salmista não está querendo se tornar um prisioneiro do desespero e da amargura. Ele quer vencer a sua aflição. Ele pede força e habilidade para se manter flutuando sobre o mar revolto, e isso é possível. Jesus andou sobre as águas, mostrando que aquele que crê nele pode andar também. Não foi assim com Pedro? O salmista não quer ser tímido ou medroso, mas ele está disposto a lutar com toda a coragem e força que o Senhor puder lhe dar. Certa vez os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia, quando foram surpreendidos por um temporal terrível. Enquanto o mar se revoltava e suas ondas batiam no lado do barco e dentro do barco, Jesus dormia tranquilo na parte traseira da embarcação. E diante da tormenta, os discípulos apavorados acordaram o mestre e perguntaram a ele: o senhor não se importa se morrermos? Jesus se levantou, e repare que lá no texto em Marcos capítulo 4, versículos 35 ao 38, e agora no verso 39, Jesus fala duramente com o vento. Ele reprovou, ele censurou, ele falou com severidade com o vento, contra aquela agitação violenta de ar. Ele disse: cessa, fique quieto, fique calado, fique debaixo do controle da soberania de Deus. Deus é soberano sobre você, Ele o criou. Então eu te ordeno, fique quieto. Jesus provou que é Deus. O vento cessou a sua violência e o clima ficou tranquilo. Mas garanto que não ficaria muito tranquilo dentro dos seus discípulos quando Jesus perguntou a eles, em Marcos capítulo 4, verso 40. Vamos ler. Por que é que vocês são assim tão medrosos? Isto é, por que vocês são tão tímidos e sem coragem? Vocês ainda não têm fé? O que ele está querendo dizer com isto? Como ainda vocês não aprenderam a submeter suas mentes à soberania de Deus, a confiarem nele, que Deus está sempre presente, que Ele controla tudo, que nada acontece sem a sua permissão? Jesus, em suma, em resumo, em síntese, Ele está dizendo o seguinte: por que vocês se submetem à voz ou ao discurso do medo? Jesus, ele está dizendo que o discurso do medo envolve sempre a palavra morte. É o que nós estamos ouvindo. Você vai morrer. Se você sai na rua, você morre. Se você respirar, morre. Se você olhar, morre. Isso tanto é verdade no episódio com Jesus. O discurso do medo salienta a morte, que a pergunta que os discípulos
fizeram a Jesus foi: o Senhor não se importa se nós morrermos? O medo da morte faz com que pessoas mudem seus hábitos, saiam da sua rotina necessária do dia a dia. Pode levar populações inteiras a histerias que compreendem perturbações psicológicas, o que nós chamamos de neurose. Isso é muito usado por ideologias políticas. Quando pessoas querem dominar outras, eles implantam o medo. Quando um exército ia atacar uma cidade antiga, o que eles faziam? Sitiavam. E começavam as mensagens: a comida vai acabar, vocês vão ficar doentes, vão ficar com medo, nós vamos matar vocês. Se entreguem agora. É tudo que você ouve. Eu fico pasmo. Me permitam falar. Por que os políticos não trazem, não sentam, não estudam soluções? O medo não é a melhor resposta. A pregação do medo não é a melhor resposta. Traga soluções. Mostre um caminho. Nós sabemos que vivemos um período difícil. E muitos cristãos estão debaixo dessa neurose. Você sai na rua, vai matar ou vai morrer. Mas e quando você chega em casa? Você teve que ir ao supermercado, você teve que ir à drogaria, você chegou em casa, por acaso você se despe no corredor? Porque a sua roupa está contaminada. Tudo está contaminado. Esse vírus que nós estamos aí convivendo com ele, vai perdurar na humanidade. Com toda certeza. Vai perdurar. Você acha que está totalmente protegido? Você vai entrar em casa e está totalmente protegido porque usou uma máscara? E as suas roupas? Lembra, na roça nós tínhamos uma bacia grande e então era ali que tomávamos banho, não tínhamos água encanada. Então, se você quer se proteger, pule dentro de uma destas, com roupa e tudo, mas cheia de álcool, 70 graus. Você acha que poderá ficar livre desse vírus? Não pode mais. Ele veio dos animais, contagiou o homem, e agora o homem contagia o seu próximo. Ele sofreu uma mutação no corpo humano e ele contagia o outro ser humano. Nós esperamos uma vacina, esperamos remédios, brigas políticas, disputas políticas, competições. Há políticos velhos, inclusive em nosso país, que deveriam já se calar, orientar os mais novos, mas eles são os cabeças para trazerem alvoroço, pregando o medo. Vamos jejuar pela nação. Você deveria jejuar para buscar a presença de Deus. Eu sinto muito que pessoas estão morrendo. Mas muitos estão morrendo por outras causas também. Inclusive pelo próprio cristianismo. Para alertar que existe um vírus chamado medo, proveniente do pecado. E que está instalado no homem e que contagia o outro homem. E você é chamado para lutar contra ele. Há muitas pessoas que estão na igreja,
que não estão dispostas a lutar contra o medo. Mas elas estão lá para pedirem a Deus que as livrem da morte. Eles não querem lutar pela vida, elas não querem lutar para vencer as aflições, vencer os seus dramas. Eles não querem aprender como andar com Deus. Não querem pertencer a Deus e nem à igreja. Mas querem apenas se livrar da morte. São pessoas tímidas. E elas não percebem que já estão espiritualmente mortas. Afastadas de Deus. Porque não fazem a sua vontade, não querem se comprometer com Ele. Querem cantar, querem pular, mas não querem fazer a vontade de Deus. Não caia sob o discurso da morte, do medo. Deus está no controle de todas as coisas. Ele ama a sua igreja, Ele ama o seu povo. Ele me ama, Ele te ama. Eu confesso, não há nenhum problema em pedir a Deus que nos livre de adversidades e problemas. Mas não é incrível que nós nunca oramos para Deus nos livrar do mal? Fazemos campanhas para que Deus nos livre da morte, das doenças, dos perigos, das adversidades, dos problemas familiares, mas nunca pedimos que Deus nos livre do mal, da perversidade, da malícia, do engano, da mentira, que é o que cega nossas mentes e que nos impedem de lutar e de sermos dirigidos por Deus nas adversidades. Eu peço que vocês leiam comigo esse terceiro ponto, porque nós precisamos voltar nossos olhos à palavra de Deus. Fecharmos um pouco os nossos ouvidos para esses discursos mentirosos, confiarmos em Deus e em tudo que Ele diz. Leiam comigo. Confie na palavra de Deus e a mantenha na sua mente e no seu coração. Confie na palavra de Deus e a mantenha na sua mente ou no seu coração. O salmista diz, ainda no verso 107, ó Senhor Deus, os meus sofrimentos são terríveis, conserva-me vivo, como prometeste. Essa expressão como prometeste significa como está escrito nos teus discursos, na tua palavra, nos teus ditos, nas tuas enunciações. O salmista está convencido de que Deus nunca age distante ou alheio à sua palavra, a Bíblia. Porque é por meio dela que Ele transforma nossas vidas. Ele sabia disso e nós temos que saber disso. Não existe outro meio de sermos transformados a não ser pela palavra de Deus e pelo poder do Espírito Santo. É por meio dela, da Bíblia, que nós somos instruídos em toda a verdade divina e aprendemos a maneira correta, certa de viver. Muitos cristãos ainda não aprenderam que a palavra de Deus os reveste de poder, consolo e alegria. Voltando àquela crença do início que quando a pessoa está numa aflição, ele nunca será consolado e fortalecido. Eu digo a essas pessoas que se apeguem a Deus, à sua palavra, pois ela é o sopro divino, pois foi por meio dela que Deus formou a terra, o universo e o homem.
É por meio do seu fôlego, do seu sopro, que eu e você podemos receber de Deus inspiração, direção, vigor, consolo, força e uma vida ressuscitada, uma nova vida por meio de Jesus, a palavra viva de Deus, para enfrentarmos as nossas dificuldades. A igreja tem festejado em demasia, é muita festinha. Tem cantado e dançado demais, muito. Mas tem abandonado as Escrituras Sagradas. E por isso não tem se humilhado aos pés do Senhor. Não sabe orar. Quando oram, dizem tudo o que tem a dizer em 1 segundo. Ou em segundos. E depois ficam sem palavras. Eles não sabem o que é orar. A igreja perdeu a noção do que é gastar tempo na presença de Deus. É como se estivesse entrando em um drive-thru. Eles não saboreiam a grandeza do Senhor, porque não o conhecem. E a razão disto é clara. Eles não conhecem o Deus da Bíblia, e nem a Bíblia que Deus inspirou. O salmista pede que Deus o restaure, de acordo com o que Deus tem dito, nas suas enunciações, na sua palavra. Ele não quer agir de modo incorreto. Ele não quer envergonhar o nome de Deus. Ele não é prisioneiro do discurso do medo. Mas o salmista tem o desejo de glorificar o Senhor. A Bíblia diz que nós temos que andar prudentemente neste mundo. E é isso que nós vamos fazer nessa pandemia, em qualquer outro momento. Mas você não pode ser prisioneiro do medo, acreditando que vai morrer. Se você é salvo, se você morrer, é uma recompensa. É um prêmio. Você sai daqui e vai para os braços do Pai. Mas se você tem medo da morte, alguma coisa está errada no teu coração e você precisa tratar disto. O salmista quer glorificar a Deus, engrandecê-lo, exaltá-lo, expressar a sua glória. O salmista não quer agir como filho do rei, mas deseja atuar à semelhança do rei. Eu encontro muitos cristãos dizendo assim: eu sou filho do rei. Há hinos dizendo isso. Mas eles não agem à semelhança do rei. São como playboys gospel. Eles não querem ser um servo do Deus Altíssimo. Eu quero terminar esta meditação com os 2 últimos versos, os quais eu não vou comentar, apenas ler. O salmista diz: ó Senhor, aceita a minha oração de agradecimento. Ele não havia recebido nada, ele continuava na aflição, mas já agradece. A Bíblia ensina que quando nós oramos, devemos fazer isto com ações de graças, com gratidão, já acreditando na bênção de Deus sobre o que vamos fazer com aquilo que Ele nos dá. E então ele diz: e ensina-me os teus mandamentos. Não basta simplesmente você receber algo de Deus e andar errado. E então, no verso 109, ele diz: a minha vida está sempre em perigo. Ele reconhece. A aflição é inevitável. O perigo é inevitável. A morte é inevitável. A doença, o dilema, as dúvidas, tudo isso
É inevitável. Mas ele termina dizendo: no entanto, não esqueço a tua lei. Não esqueço a tua palavra. Não esqueço os teus ditos. Não esqueço as tuas enunciações. Não esqueço os teus preceitos. Não esqueço as tuas ordens. Não esqueço o sopro que inspirou as Escrituras Sagradas e as guardo na mente e no meu coração. Eu as guardo na essência da minha vida. Meu irmão, tenha coragem. Não envergonhe o nome do Senhor. Não seja prisioneiro de discursos que provêm de pessoas malvadas que tentam dizer que você vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Não, você só vai morrer quando Deus quiser. Nenhum pardal morre sem autorização de Deus. Nenhum cabelo cai do teu couro cabeludo sem a permissão de Deus. Os teus cabelos são contados. Os nossos dias são contados. Mas que nós os vivamos com sabedoria. Que Deus abençoe cada um de nós. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por este momento. Senhor, fica com estes irmãos, fica com estas vidas. Ajuda-os a serem quem eles devem ser. Que eles se mantenham no Senhor, acreditando na tua ajuda, nas tuas provisões, tanto neste mundo como nas eternas. Que não se tornem prisioneiros da amargura, do medo, das dúvidas, mas que possam se levantar no poder da tua palavra e do teu Espírito Santo para viverem a vida comum que o Senhor deu, que é fazer a tua vontade. E que nós nos posicionemos contra toda mentira, contra todo engano, contra toda inverdade. E que nós lutemos pelo bem, pela justiça, por aquilo que trará benefícios espirituais e liberdade para transmitirmos o Evangelho. Senhor, em nome de Jesus, seja com estas famílias, para a glória do teu nome. Amém. Queridos, que Deus abençoe. Entrem no nosso site. Se você gostou deste vídeo, dê um like. Se não gostou, dislike. Mãozinha para cima, mãozinha para baixo. Que Deus possa guardar você de todo o mal e até domingo, se Deus quiser. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe grandemente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.